Olá, estimados, estamos em mais uma edição do RotaryCast, gravada especialmente no dia de hoje para apresentar 2 projetos de clubes que trazem a oportunidade, com as suas iniciativas, de alavancar novos associados. São interessantes, importantes e muito representativos. Então, preste atenção, compartilhem, curtem, mandem seus recados. E a apresentação dos nossos convidados, o governador Werneck irá realizar. Olá, governadora. Nossos convidados de hoje, estamos quase caminhando para os últimos episódios, né? Esperamos que tenham apreciado os nossos episódios e que a gente continue ainda por vários outros episódios nas próximas gestões, né? Que isso aqui tenha vindo para ficar. E melhor do que eu apresentar os convidados, vou fazer com que eles se apresentem, começando lá pelo nosso companheiro... O Biraci, do Rotary Clube Novo Hamburgo. E minha função lá, já há bastante tempo, é na Fundação Rotária, mas a minha área de atuação é a área ambiental, como profissão. Mas, embora eu não atue na área mais, há muito tempo, né? E é uma das coisas que eu gosto. O cacuete sempre fica, né? Sempre fica, com certeza. João Halber, eu também sou do Rotary Clube de Novo Hamburgo, tá? E já faço parte há um bom tempo desse clube, que me orgulha muito. E dentro disso, os nossos projetos têm sido uma forma de alavancar não só o clube, mas tornar o Rotary cada vez mais integrado na comunidade. E o companheiro João é o meu governador assistente também. Então, faz parte dessa administração desse ano Rotário 24-25. Legal. Bom, deixa eu puxar esse microfone para cá. Eu sou, então, o Valvanir Carlos Hoffmann. Eu pertenço ao 25 de julho e há um bom tempo também. Nos conhecemos há bastante tempo. Mais de 20 anos, né? Eu entrei no Rotary em 2004, 2003. Sei que em 2005 eu fui presidente e foi uma gratificação para mim, porque foi o ano do centenário do Rotary Internacional. Então a gente conseguiu fazer umas coisas muito bonitas. Governador Barata, não era na época? Era o governador... Era o Barata, centenário, era o Barata. Fizemos uma conferência, inclusive na FENAC. Foi muito legal. E este ano estamos comemorando 120 anos de Rotary 120, no mundo. Olha só. Então, eu estou junto esse período todo aí, né? E também no clube eu tive alguns cargos. Eu fui presidente, fui governador assistente e outras funções que a gente vai dividindo, né, para não ficar sempre numa... O 25 de julho eu frequentei muito nos anos lá no século passado. 98, 99, porque eu fui líder do IGE, né, do intercâmbio de grupo de estudos, sim, num grupo que foi para as Filipinas, e quem era o coordenador do IGE era um companheiro do 25 de julho. Então nós fizemos algumas reuniões sim, lá em Novo Hamburgo. Pois é, quem era? Ele já não está mais, ele já saiu, era o Arlindo. O Arlindo, o Arlindo realmente, ele está morando ali em Bom Princípio. Isso, porque ele... Maestro, coral, exatamente, era ele o coordenador, sim, do IGE. Lembro do Arlindo, sim. 25 de julho. Estamos na Semana do Meio Ambiente, esse mês especificamente tratando dessas questões de meio ambiente, tão importante para o Rotary também, em virtude de uma série de dificuldades que não só o Rotary como voluntário ajudou, mas também pela necessidade de recuperação dos municípios. E, por isso, nós trouxemos o Rotary Clube de Novo Hamburgo, que há 17 anos, muito antes
do Rotary ter colocado como uma das áreas de enfoque importante o meio ambiente, já tinha adotado o troféu Selo Verde. Então, acho que passamos a palavra para explicar como que funciona. Uma pequena atitude de reconhecimento valoriza hoje o que é representativo para o Rotary Internacional. O Selo Verde ele aconteceu da seguinte maneira. Na gestão 2008, 2009, o clube passava por aqueles perrengues que todo clube passa, com pouca gente, né? E pouca gente, poucos projetos, né? E aí nós resolvemos, na época, desenvolver um projeto que mexesse com a comunidade, que fizesse o clube ser mais conhecido. Imagem pública. Seria isso, né? Mas o que se pensou? Uma área que, como eu disse para vocês, que para mim é bastante sensível, é a área da área ambiental, os projetos de ecologia. E só para fazer um parêntese, eu nessa área de ecologia, eu tô indiretamente por causa do Rotary, porque quando eu era moleque, quando eu tinha 12, 13 anos, o meu grupo de escoteiro era bancado em Porto Alegre pelo um clube de Rotary. Então eu tô desde essa época engajado no Rotary por causa dos escoteiros. Então lá nós conhecemos o José Lutzenberger e daí que veio a minha profissão. Feito esse parêntese, e não só eu, tem agrônomos bem conhecidos em Porto Alegre hoje e outros ambientalistas que todos vêm dessa época. Bom, feito isso, nós desenvolvemos o seguinte, nós fomos até a Fevale, contatamos a reitoria e foi feito um projeto da seguinte maneira, os alunos da área de desenho industrial fariam um projeto e fariam desenhos para fazer o símbolo do Rotary, do Rotary Selo Verde. Então, foi feito durante todo o semestre dos formandos, foi feito esse trabalho, depois ele foi apresentado, nós fizemos uma comissão, não só do clube, como da comunidade, quer dizer, estava envolvendo muita gente nessa história, foi divulgado, e os trabalhos foram tão bons, tão bem feitos, que a gente não conseguiu dar o prêmio para um só, né, João? É que eles apresentaram vários projetos de identificação do Selo Verde e a gente ficou assim, e agora? Qual deles que nós vamos escolher, né? Mas isso foi também gratificante, porque nos deu a possibilidade de nós também entender o que eles estavam pensando e projetando para esse projeto, né? E aí surgiu, então, entre vários, nós acabamos premiando 3, né? E não conseguimos distinguir só um. E dos 3, depois a gente partiu para um, e aí então, estamos conduzindo ele até hoje. É importante também salientar para os rotarianos que estão assistindo, muitas vezes os projetos que são desenvolvidos em clubes internamente, é necessário que a comunidade participe, porque de repente é a maneira mais fácil de alcançar, porque o objetivo do Rotary é alcançar a comunidade. Então, se tu impõe de repente um projeto ou uma experiência tão simples, que era da definição de um troféu, da imagem com essa participação da sociedade, esse envolvimento da sociedade, ressignificou, inclusive, o projeto do próprio clube, com o reconhecimento e a participação da comunidade. Então, em relação a isso, então, a gente conseguiu definir e foram agraciados, então, de lá para cá, todos os anos, um profissional ou uma empresa de Novo Hamburgo. A gente restringiu ao nosso município, porque o nosso clube é de Novo Hamburgo, e todos os anos, então, é escolhido
profissional, a empresa que cuida e se envolve com a questão Que ambiental. se destaca. E se destaca. Né? E isso é resolvido no clube? Os nomes, como é que... É que assim, ó, surge? o projeto original, a gente, no clube nós temos uma metodologia, tá? Pelo menos desde 2008, 2009, nós temos uma metodologia. Todos os projetos, depois eu vou separar aqui para vocês verem, bota o nome do projeto, como ele é feito, desde quando, a história, como é que ele faz, e embaixo, se você tem alguma sugestão, que coloque. Então, para ele estar sempre melhorando, andando. A ideia original do projeto era homenagear entes, então aí nós colocamos empresas e pessoas, tá? Que, de uma maneira geral, no ano anterior, haviam feito projetos ou atitudes, ações em prol da ecologia. Lembra qual foi o primeiro premiado? Bom, só fazer um parênteses. Então, esse era o parâmetro. Tá? Esse era o parâmetro. Por quê? Porque tem muita gente que a gente chama de formiguinha. Então, eu já te falo qual foi o primeiro, mas, por exemplo, tem um que todos nós aqui conhecemos, o Adolfo Klein. Né? O trabalho que ele fazia era fantástico, já nem está mais entre a gente. Ele foi o agraciado lá em 14 e 15. Justamente até casualmente durante a minha gestão, né? Tá? Um cara fantástico, fazia um trabalho... Pelo conjunto da obra, né? Digamos assim. E quem é que sabia que o Adolfo... não, ele só trabalha com couro, faz isso. Não, o trabalho que ele fazia com tratamentos de água, com divulgação e etc. Fantástico. Tá? Então, a gente diz assim, pegar aqueles trabalhos, aquele trabalho formiguinha... Mas ele não foi o primeiro, né? Não. O primeiro foi a escola Wolfram Metzler. Na época, havia um professor que ele desenvolvia com os alunos uma horta comunitária dentro do colégio. Então, tinha um engajamento na área ecológica. Tá? E aí, outro parênteses... Juntando com educação, né? Sim. Eu prefiro usar a palavra ecologia do que meio ambiente. Eu não gosto dessa palavra. Tá? Eu prefiro usar ambiente, tá? E ecologia. Tá? Meio ambiente... É mais abrangente, né? Meio ambiente fica uma coisa... muito, muito pequena. As pessoas, quando se fala em meio ambiente, todo mundo pensa em grama, em verde, em árvore. Mas a ecologia pode ser feita em qualquer geral, lugar. Né? Dentro de uma sala de aula, dentro de um consultório, entendeu? Dentro de uma indústria, em qualquer lugar. Então, o primeiro foi a escola Wolfram Metzler. Por conta dessa horta comunitária. Dessa horta que ele vinha desenvolvendo já há bastante tempo. Depois o professor deixou a escola e o projeto, infelizmente... Acabou. Acabou. Mas é bom a gente lembrar, né? Nós estamos falando aqui de ecologia, de meio ambiente, há muito tempo, muito antes de se falar nisso daqui em termos globais, né? Nós tivemos um presidente do Rotary brasileiro, que foi Paulo Viriato Corrêa da Costa. Arquiteto. Que foi em 1989, 90, a gestão dele, se não me engano, e ele lançou a campanha Preserve o Planeta Terra. E nós estamos falando em 1990, ou seja, 35 anos atrás, o Rotary já começou a lançar essa preocupação a nível mundial e que hoje é o que a gente mais se vê falar por aí, né? E o Rotary só reconheceu essa área de enfoque em 2020. Exatamente. Bem 30 anos depois, né? Então, hoje só para acrescentar aos agraciados, né? Então, todos eles que foram homenageados, a gente tem uma comissão dentro do clube que durante o ano vai trabalhando, observando e analisando, né? E sempre a gente foi, acho que, muito feliz em conseguir pessoas e empresas que realmente fazem a diferença. Os nomes surgem dentro do clube, os candidatos. Sim. São observadores do clube. Mas a gente também pede, normalmente se telefona para os agraciados. Se querem. E alguns agraciados foram indicados por quem recebeu o selo verde.
Eu conheço o fulano de tal que faz um trabalho, não quer ir lá dar uma olhada, ver como é que é, etc. Acaba por indicação, dos próprios também. agraciados. Daí se leva para o clube, né? E muitas vezes acontece. E não só a indicação, que fica superficial, mas oportuniza também o clube conhecer o projeto. Sim, né? sim, sem dúvida. Para valorizar. E assim, ó, até é engraçado a gente falar disso, né? Tem empresas que a gente chegou a contatar, conversar, mas não se abstiveram de querer ser divulgados. Prefere ficar assim, fora do foco, né? Prefere ficar mais no anonimato. Isso também acontece. Mas a gente sempre encontra alguém alternativo, né? E isto faz realmente uma diferença muito grande dentro da comunidade, porque a gente percebe que é valorizado, né, essa distinção. As pessoas, quando são agraciadas, elas pegam isso para si e começam a ter mais motivação de novo para seguir em frente para manter, né, para manter a atitude, digamos assim, né? Isso é muito, e vocês têm uma estatística assim entre os agraciados, quantas empresas e quantas pessoas físicas foram agraciadas? Já te digo agora, de bate-pronto aí, ó, nós temos 3, 4, 5, 6. Tem 6 dos 17, 6 são pessoas físicas, né? E os outros. E eles concorrem em níveis iguais, né? Não existe uma alternância, um ano outro ano outro. Não. É por indicação, tá? É por indicação, e a gente, como o João falou, nós vamos visitar, tá? Eu embora não atue mais há bastante tempo, eu larguei a ecologia. Eu terminei... Mas ela não te largou. Eu larguei profissionalmente. Eu terminei a faculdade, saí do Brasil, fiquei um tempo fora. Quando eu voltei, eu trabalhei acho que uns 9, 10 anos. E aí depois começou o empecilho. Começou a lei brasileira, ela não ajuda muito, infelizmente. Ela é muito boa se o país funcionasse. Então, o que acontece? Um ecólogo, se ele chegar numa empresa hoje... A diretoria não quer nem receber, porque diz, vão me arrumar problema. Você é um chato. Né? É um chato, um eco-chato, etc. e tal. E antes era muito bom, porque se chegava lá, a maioria das empresas, até ali a década de até 90, podia bater numa empresa que era certo que você pegava. E era uma garantia para o ISO também, né? Na época o ISO era moda, depois o pessoal entendeu que era só... Na época. Dava trabalho. Né? Só dava trabalho e não tinha assim, um resultado efetivo, né? Não que esteja errado nem nada, mas... Não dava retorno. Não dava retorno, né? Caro e não dava retorno. E as empresas, grandes empresas, todas se batiam na porta, era trabalho certo. Aí isso foi ficando cada vez mais difícil, e a nossa lei não ajudou muito. Com certeza não ajudou. Então, eu acabei trocando de profissão, eu fui trabalhar com a minha família, com outras coisas aí, com barcos, navios, e de administrador, mas por fora, tudo que eu faço, tudo que a gente faz, tem que ter como eu digo, não importa qual é a tua profissão. Tem que ter um viésinho. Sabe, tem que ter um viés ecológico, porque aí a coisa fica fácil. E só para fazer um gancho aí, tem alguns agraciados que são instituições de ensino. Por quê? O nosso clube sempre foi muito engajado com a área de saúde e com a área educacional. Então, tem umas escolas que a gente desenvolveu e algumas a gente continua desenvolvendo vários trabalhos, tá? E dentre eles a área ambiental. E essas escolas colocaram, inclusive, nos seus currículos. Sabe? Então tem como é que eu vou te dizer? Eu não sei se a gente pode citar ou não aqui, mas, por exemplo, um agraciado é a INH de Novo Hamburgo. Nós estamos lá há 10, 11, 12 anos desenvolvendo... O que é INH? Tem pessoas que não sabem. Desculpa. É a Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, que eles têm desde lá
do primário, eu não sei como é que chama, eu sou muito antigo, sim, né? Desde o prézinho até a faculdade. São do grupo primário. Até a faculdade. Tá? Então, todos eles têm trabalhos voltados à ecologia. Todos esses níveis têm. Tá? Eu estudei lá. E o nosso clube... Tive o prazer de conhecer o Lutzenberger lá, numa iniciativa da própria instituição. E essa especial atenção para o meio ambiente, ou como tu chama de ecologia, é muito importante. Tanto é que o Rotary, o distrito, abraçou esse ano a campanha do recolhimento do lacre, oportunizando aos clubes recolherem esse lixo, que é um resíduo de alumínio, no sentido de colaborar com o meio ambiente, com o meio, né? E nós fomos muito felizes. De 8 de março até a conferência que nós tivemos 6, 7 e 8 de junho, recolhemos 2.850 quilos de lacre. 3 meses. Em 3 meses, o que oportunizou também esses clubes a receberem, na troca, cadeiras de roda. Então, essa permuta de iniciativas do distrito em campanhas favorecendo o meio ambiente também colabora com os clubes, por iniciativa dos clubes, porque o distrito não trabalha sozinho, depende da iniciativa e a vontade dos clubes. Participamos dessa ação muito importante. Aliás, acho que é bom a gente citar, né, que existe... Tem alguns que pensam, eu já vi alguma coisa sobre isso, que acha que é lenda urbana, essa coisa de que se troca lacre por cadeira de roda, é lenda urbana. Não é, não. Quem quiser, procure o Rotary que vai acontecer. Inclusive, me metendo um pouco na conversa, né? Nós trabalhamos... Opa, isso. Se metendo não, faz parte da mesa. Isso aí. Falando de lacre, o 25 se envolve com esse recolhimento de lacre há muitos anos. E nós já doamos, nesse sentido, em torno de 45 cadeiras de roda, nesse período todo, sabe? E a gente conseguiu conviver assim, com algumas situações realmente emocionantes, que eu estava junto e eu não esqueci. Nós fomos lá na ADEF, que é a Associação dos Deficientes Físicos, e junto com o Padre Oscar, em memória do Padre Oscar, ele estava junto. E foram lá uma sala de aula do Colégio Santa Catarina. Aquelas crianças juntaram tanto lacre, que praticamente eles quase que deram uma cadeira para a DEF. E elas foram lá, foram convidadas a participar. Aquelas crianças cantaram para os deficientes. Isso aqui que eles fizeram na hora de ir embora, assim, eles passaram por um aquelas crianças e abraçaram. Que legal. Tem gente que daqui a pouco assim, não gosta disso, né? As crianças foram lá, cantaram, abraçaram e ajudaram a levar uma cadeira de roda. Então, nesse projeto, né, nós estamos permanentemente buscando e já doamos 45 Sem falar nos clubes que doam diretamente para entidades que fazem isso também, né? Sim, sim. Eu também não sei se não foi no 25 que teve uma catadora que separava os lacres para entregar para o clube. Legal. A gente eu acho que foi do 25. Pode ser, porque a gente assim distribui... E ela foi homenageada. Vocês não fazem o destaque... Mérito profissional. A gente faz o mérito profissional. Eu acho que num mérito profissional que essa senhora foi homenageada. Pode ser, não lembro assim. Eu não sei se foi o 25, mas... sei que já que falaram no assunto... uma catadora separando uma pessoa que necessita de ajuda, fazendo porque entendeu Rotary, né? Que era importante, e para ela, que ela achava que aquilo não ia fazer a diferença nas latas. Né? Ela ficava com a lata e levava o lacre. O lacre pro... E uma grande parceria que a gente tem com a AMO. Nós levamos as tampinhas de plástico. Meu clube faz também. E a AMO pega e negocia também em benefício deles. Separa. Mas assim, em troca, a AMO nos fornece sacos e sacos e quilos de lacre. Que as pessoas levam para eles e depois eles fornecem, porque sabem que o 25 vai trabalhar em torno disso.
Então, assim, ó, a gente recebe É uma pedido, troca, né? Que legal. recebe pedido de tudo E o que é lado. reconhecimento, ele é feito sempre nessa data do meio ambiente, das comemorações Eu queria Sim. uma pergunta nacionais. antes só. Quantos candidatos tem em cada ano, mais ou menos? Isso, Dois, isso três, varia, quatro. normalmente 2, 3, 4, coisa assim. Mas E aqueles que estão se destacando no momento. no momento, sim. Porque, pelo que eu percebi, nós temos agora uma grande preocupação com a questão remanescente das enchentes, e o destaque desse ano foi justamente um profissional que especificamente trabalha na área de saneamento e tem anos de empresa voltado para essa iniciativa e para essas possíveis propostas de solução para situações de enchente, que é muito importante para esse ano, né? De repente tem uma seca e não vai ser E não o vai mesmo ser enfoque. Então, essas as formas ou a busca por esses agraciados, isso se repete todos os anos, sempre tentando buscar diferentes profissionais, diferentes Não repetir. não repetir, tá? E isso nos deixa então com o nosso projeto como um projeto permanente, né? Então, já é de praxe do Novo Hamburgo nós só focarmos nos nossos projetos que sejam permanentes, tá? Tanto esse da ecologia, que nós aproveitamos sempre a semana do Meio ambiente? meio ambiente, que acho que é dia 5 de junho, né? E Que é uma comemoração nacional. que é uma comemoração Não, mundial. mundial. Foi feito em, se eu não me engano, 72 pela ONU, naquela conferência de Estocolmo. Mas com essa mesma data? Sim. Sim, porque foi conhecida como Conferência de Estocolmo. Sim. Eu acho que foi 82, 72, alguma Esse é o coisa Dia assim. Mundial do Meio E foi instituído pela ONU, né, que também tem a participação do Rotary na fundação da ONU. Foi instituído o Dia Mundial do Meio Ambiente. Daí é que vem a data. E esse ano, então, já passou. Já houve. Sim, como o nosso clube, a reunião são as segundas-feiras à noite, a gente faz na primeira reunião mais próxima Do dia 5 de junho, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na segunda-feira mais próxima, a gente faz uma janta, um evento, né, uma festiva, onde a gente convida, levam convidados, etc. e tal. E participam E Participam todos os candidatos, não só o agraciado? Não, só o... Porque a gente, na verdade, assim, é decidido dentro do clube. Não é que, Tá, não é, então que é feito não é uma coisa, não uma é assim, votação, eu aviso né? fulano A, fulano... Não. A gente, olha, vamos convidar o Werneck, vai ser o agraciado. Vai lá, Homenageado. Werneck, Um dia eu chego nós lá. queríamos fazer assim, assado. Que tu topa, tá afim, coisa e tal. Não é uma concorrência. Não. Ah, Né? Aí, como disse o João, teve empresas que não quiseram, tá? E eu sei por quê, eu entendo por quê. Porque começa a chamar atenção, bate uma fiscalização lá dentro indevida. Infelizmente, é isso que acontece. E este ano tivemos também a presença da nossa governadora no evento. O que muito me satisfez, porque o agraciado também faz parte de uma entidade da qual eu também faço parte, que é da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Novo Hamburgo, que inclusive estive presidente até 2023 e reconheço o trabalho dessa liderança, dessa empresa que trabalha em prol dessas atividades relacionadas a soluções propostas, projetos e soluções. Tanto que trouxemos para o Seminário do Meio Ambiente no dia 7 de dezembro, se eu não me engano, justamente o Eduardo, né, que é da empresa, para apresentar uma proposta de recuperação aqui em Novo Hamburgo que pudesse vir a sanar os grandes problemas que tivemos aqui. Então, para mim foi uma satisfação muito grande também, dupla, né? Dupla. E podemos falar então quem é
O agraciado, né? Esse ano foi a Torre Engenharia. Engenharia e saneamento. Né? Torre Engenharia e Saneamento, do engenheiro Nabor Torre, uma pessoa fantástica, assim, com uma história muito bonita tanto empresarial como principalmente ligado a essa área, porque o saneamento, você sabe que no Brasil o saneamento ele deve estar hoje o quê? Nós devemos estar com uns 80, arredondando os números, 80% negativo. Eu já estava espantado, né? Sei isso negativo. Tudo mesmo. Então, o levantamento que saiu há pouco publicado, INPE, a cidade do INPE, é zero em saneamento. São 18, 19% de cidades saneadas. Né? Ao lado tem uma cidade que é dividida por um rio, faz o tratamento, a outra não faz nada, então não adianta e nada. não resolve, quer dizer, acaba atrapalhando. A mesma coisa aqui com o nosso rio. Novo Hamburgo está com 2% e a outra está com um pouco mais de 8%, qualquer coisa assim, não ajuda, não contribui. Se todos não se envolverem nessa questão de saneamento, nossos problemas irão se repetir. Vão se repetir. Então, por isso que eu tive o prazer em estar e trazer também essa experiência para os nossos outros clubes, porque esse tipo de iniciativa é incentivada pelo Rotary Internacional, inclusive. Eles têm um olhar muito bem claro com relação a isso no mundo, porque situações semelhantes ou diferentes acontecem também. E se repete. E se repetem. E qual foi houve um projeto específico da empresa que... É que é assim, ó, não fazendo propaganda, mas não tem como deixar de falar, a Torre, o Nabor, ele inventou como é que eu vou te dizer? Anéis. Sim, são fossas que ele chamou de anel fácil, né? Porque, e tem toda uma tecnologia na parte de engenharia, tipo de concreto, durabilidade, uma série de aspectos técnicos que ele, como engenheiro, ele viu aquele problema, resolveu. Então é um negócio fantástico. Chega numa empresa, né? Tu chega numa empresa que tem problema de efluente, tu diz assim, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Não, eu tenho pronto. Ele pega o caminhão, vai lá, coloca lá, instala, né? Entendeu? Em poucos dias está instalado, funcionando. Quer dizer, isso agora tu leva isso lá para quando ele começou a carreira dele, que sei lá, acho que 80, 70 e... Na época da faculdade ainda. Né? Então, ele contou a história. Esse trabalho, e dali foi uma série de prefeituras utilizando a mesma metodologia. Claro que não com produto pronto, igual, sim, já. De tanta qualidade, porque a gente sabe, a gente que trabalha aqui, eu que trabalhei na área, você sabe que aquelas fossas de concreto tem a cloacal e tem a água negra, né, e a água servida. A água negra, a de WC, esse não é problema. Coliforme fecal é uma barbada de tratar. O problema são os químicos. Tá? Agora, a parte química, ela, para vocês terem uma ideia, ela corrói o concreto, em 3, 4 anos ela corrói o concreto. E aí começa a vazar para o solo. Toda ali, Por isso, o material dele tem um diferencial no custo também, mas a durabilidade é muito maior. E a empresa não trabalha somente aqui na região. Sim, trabalha todo o Brasil, o né? Brasil inteiro é maior. Né? E o benefício a proteção também. ao solo, a tudo, né? Então, assim, ecologia não é difícil vamos dizer, de resolver. Ela pode ser técnica e cara. Isso eu admito, não tenha nem dúvida. Mas no momento que ela for implantada, então você vai botar uma empresa, seja ela qual for, seja que ramo for. Se a pessoa tiver a mentalidade voltada para isso, aquele andamento, né? Se já foi implantado dessa forma, já foi implantado dessa muito forma, mais barato do que você fazer acaba depois. se tornando viável. É um investimento. Né? Vamos aqui, acho que todo mundo aqui é mais ou menos da mesma geração, né? Enquanto nós não tínhamos a internet, a gente falava muito do papel, né? Das papeleiras, etc. e tal, que polui, que faz, que não sei o quê. Com o advento da internet, de todos nós termos a nossa impressora em casa, o papel aumentou
3 vezes o consumo per capita. 3 vezes. Antigamente era o jornal, né? Era para ter diminuído. É. Então a tecnologia acabou indo para um outro lado. Aí as pessoas dizem assim, mas o papel é reciclado. O papel, se nós conseguimos pegasse uma folha de papel, e essa mesma folha, ela poderia ser reciclada até 10 vezes que a fibra do papel, não teria problema nenhum. E então ele é eterno porque sempre vão ter papéis novos que não foram reciclados, etc e tal. Só que ele é caro. É mais caro reciclar o papel assim do que fazer o novo, do que né? fazer. Essa aula está maravilhosa. Para quem tiver interesse de saber mais sobre o projeto, fica o contato do Rotary Clube de Novo Hamburgo para qualquer um dos outros clubes ou rotarianos que tiverem interesse de saber mais. Tem mais alguma consideração a respeito do troféu? Já estão buscando os agraciados, os candidatos do ano que vem? No próximo ano, exatamente. Aceitamos indicações para o próximo ano, né? De olho. De olho. De empresas e pessoas que sejam de Novo Hamburgo, porque por enquanto, a gente está se atendo à nossa cidade, né? Que é a nossa Sim, Mas população. isso não impede que essa iniciativa se Passa porque prolifere outros seja levada clubes, para outros, né? Que outros clubes Exatamente, sigam. isso eu ia referir. Se alguns clubes tiverem interesse em querer saber como é que nós fizemos esse projeto e de como que a gente leva ele adiante já há bastante tempo, estamos abertos para ajudar. A metodologia está pronta, né? Metodologia pronta, 17 definida. anos é muita experiência. É bastante experiência e nunca é demais divulgar e ajudar. E uma troca, né? A troca é sempre boa, sempre bem-vinda. Então, procure o Novo Hamburgo, chame os companheiros de Novo Hamburgo para ir fazer uma Dividir as apresentação nos experiências. seus Lembrando clubes. que né? essa é uma iniciativa do Rotary Clube de Novo Hamburgo. E em Novo Hamburgo nós temos 6 clubes. Então agora vamos ao Rotary Clube de Novo Hamburgo 25 de julho, que todo ano, há mais de 20 anos, tem como uma das suas iniciativas a certificação. Uma certificação. É o nosso mérito profissional. né? Mérito profissional entrega o quê? Nós entregamos um certificado. Um Um certificado. diploma, um certificado. Isso. É isso que nós entregamos. Reconhecendo profissionais De diversas áreas. Mas antes até um pouquinho de chegar nesses, só para falar um pouquinho mais de objetivos nossos, além do LACRE, nós temos um projeto nosso que assim, é o maior que nós temos, quem sabe, que é a questão da robótica. Esse nós já abordamos aqui. Abordaram aqui? Já num programa específico Sim. com sobre o a presidente robótica. O Jorge. Sim, Então tá legal. já tratamos da robótica. Então, assim, é constante, né? O LACRE é constante, a robótica é constante. Já não é também. projeto, é um programa do É um clube programa já, já, né? Um programa isso permanente consolidou. já. Tá legal. E além disso, então, nós temos o mérito profissional, que já fazem mais de 20 anos. E a gente não deve ter feito aqui na questão da pandemia. E como é que funciona, então? Normalmente são agraciados, são reconhecidos umas 10 pessoas por evento. Essa é a nossa média. Né? E como é que funciona? Essas pessoas são olhadas também na nossa comunidade, as mais diversas profissões, sabe? Nós já... Não existe um número fixo de agraciado. Em torno de 10 sempre. Porque senão se torna muito longo, até que a gente chama cada um... Lê o currículo de cada lê um. o currículo, permite que ele diga 2, 3 palavras também. Então, para que isso não se estenda demais, né? Então, assim, em torno de 10, certo? E nós agraciamos, assim, todas as profissões. Por exemplo, cabeleireiro. Puxa, tem cabeleireiro na nossa cidade que tem uma vida de serviços à comunidade dentro da função dele. Escritórios de contabilidade, médicos, professores, enfim. E como é que funciona? Eles são indicados pelos próprios componentes do clube, sabe? Quando chega para se fazer o mérito, todos nós temos, assim, a iniciativa, né? E não existem profissões fixas, né? Todo ano. Não tem. A gente só procura, no mesmo mérito, a gente procura não repetir 2 funções no mesmo dia. Sei. Né? A gente procura separar isso, né?
Então, e outra coisa que nós percebemos muito com o mérito, aquilo que a governadora falou no início, é a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais o que é que nós fazemos. De Rotary. De Rotary. Exatamente. Virem para o nosso meio. Então nós temos... Isso é muito importante. Temos alguns companheiros que vieram para o clube através do mérito profissional. Sabe? Então, a gente percebe que o pessoal, quando é agraciado, se sente muito bem, sabe? Porque o pessoal reconhece o Rotary, sabe da capacidade e da formulação internacional de Rotary. Então, quando tu consegue ser reconhecido por um clube da expressão que é o Rotary Club, é claro que as pessoas valorizam esse momento. E ele acaba levando o nome do Rotary para o seu estabelecimento e ali faz uma divulgação também, né? Olha que legal, assim, em alguns estabelecimentos, que depois a gente chega, está lá o quadro. É isso que eu estou falando. Tem o quadrinho com a roda ali que o pessoal vai querer saber o que é. Está o quadrinho lá. O que é isso daqui, né? Colaborar com isso eu acho muito legal, porque a gente que anda em várias empresas ou visita muitas pessoas, e também é uma alegria tu chegar lá e ver algum profissional reconhecido pelo Rotary. E realmente isso engrandece o profissional em si e sabendo, né, da valorização que Rotary oferece para essas pessoas, né? Isso eu acho muito, muito legal. O reconhecimento ele acaba sendo eu acho de duas vias, né? Porque eu não vou colocar na minha parede um reconhecimento de uma empresa, de uma entidade que não tenha nenhum... Não reconheço esse reconhecimento. Não tem nenhuma credibilidade, né? E então, só para ter uma ideia, já faz mais de 20 anos, a média são 10. E o reconhecimento é todo num dia só, numa reunião festiva? Numa reunião só. Durante o ano a gente define uma data, né? Quando se tem o planejamento de datas. E agora vai ser no dia 26, esse próximo dia 26 de junho, né? 26 de junho, o próximo. E são em torno de 10. E esse ano, nós inclusive abrimos um pouquinho mais, porque nós temos o Acontece, e todo mundo sabe que Acontece se originou de um clube satélite do 25 de julho. E hoje é o Rotary Clube de Novo Hamburgo Acontece. Exatamente. É um clube consolidado. Exatamente. Mas pelo relacionamento que nós temos com Acontece, a proximidade, né? Por ele ter nascido dentro do 25 de julho, nós estamos convidando o Rotary Clube de Novo Hamburgo Acontece a participar desse mérito, desse evento. Então elas estão... Na organização? Na indicação. Na indicação. Nós continuamos Porque eu estava mesmo questionando aqui comigo. É repetido todo ano, já há mais de 20 anos. Então, chega num período que deve haver uma dificuldade de identificação. De achar novos profissionais que não foram reconhecidos. Que não foram reconhecidos, né? porque vocês não repetem. Não repetem. Mas numa comunidade de quase 250 mil habitantes... Né? Isso é uma coisa que eu ia chamar a atenção também. A gente também está atento, vocês devem estar atentos, porque novas profissões estão surgindo a cada hora. Então, hoje a gente tem profissões que, vamos falar, em 10 anos atrás, ninguém se imaginava, nem existiam. Só nas engenharias são mais de 340 títulos. Sim, exatamente. Não só em novos profissionais, novas profissões, novas empresas, tem os influencers, né? Isso também ajuda e a valorização daquelas profissões que de repente a gente nem consideraria, porque logo se pensa assim, é um médico, é um dentista, é um advogado. Mas um cabeleireiro, por que não? Ele se sente São muito serviços feliz. de apoio. Dono de restaurante, enfim. Que fazem serviços voluntários de tudo.
Pois é. E agora vamos ter que ficar de olho na inteligência artificial. Daqui a pouco Daqui a tá... Daqui a pouco eu vou botar um robôzinho. Certificar um bot qualquer ali. Então, assim, é um evento que a gente prima muito por ele, a gente tem uma preocupação e consideramos assim um dos mais importantes dentro do nosso clube, né? Além do evento da robótica, né? Que o Jorge deve ter explicado, que nós fizemos um lá no Pio 12, juntando as escolas que já receberam os kits, e estamos repetindo esse ano. Foi tão legal aquele encontro lá no Pio 12, que estamos repetindo, querendo trazer cada vez mais e mais escolas, né, para dentro da robótica. Bom, se a inteligência artificial está aí, o que seria dessas crianças se não tivesse acesso nenhum à tecnologia? É um primeiro Eu passo. tenho uma curiosidade. Profissionais. E em Rotary tem os meses comemorativos. E são sugestões para os clubes, né? Durante o ano rotário. E a sugestão do Rotary Internacional é que os serviços profissionais sejam valorizados no mês de janeiro. É que eles não conhecem. Esses meses já mudaram algumas Janeiro, vezes. os serviços profissionais, agora em 24 e 25, Sim. que eu baixei aqui. Por que a escolha de junho? E por que, até diria outra coisa, por que não de janeiro? Janeiro não tem ninguém. No Rio Grande do Sul é muito fácil de explicar. Por que não de janeiro? Para onde nós estamos em Tinha que ir janeiro? para a praia, né? Veraneando, passeando. A não ser que a gente leve para lá, sabe? Então é por Tinha que isso homenagear o salva-vida. Tem muitos clubes que as atividades também são restritas. Isso, exatamente. E outras são compartilhadas com outros clubes. Então por isso que esses meses, assim, aqui pelo menos, né? Em dezembro, tu sabe que a gente começa a preparar o fim de ano, aquelas coisas todas. A partir do dia 15 de dezembro, entra num outro clima. O Rotary, até 15 de o Rotary fevereiro. muda, né? Fevereiro são 3 meses. Até 1º de março. Então a gente procura fazer algum encontro até no litoral, dentro do possível, onde tem um número maior do nosso clube, as famílias, a gente até procura. Mas não dá para fazer um evento. A gente consegue reunir o pessoal, né? Até para não perder aquele contato que é tão bom, aquele companheirismo constante, fazer né? reuniões conjuntas. Mas é por isso, governador. Mas eu pergunto porque essa junho. dúvida pode acontecer nos Sim, outros clubes também, né? A gente faz em janeiro, de repente, ou a gente pensou em fazer em janeiro, por que em junho, né? É sempre Onde junho, o não? mês de junho... Depende um pouco do calendário. Do calendário do clube, certo, né? Porque em junho é o mês também que a orientação é do começa as companheirismo. posses, né? Aonde deve ser feito atividades de companheirismo. Deve ser não, são sugestões de calendário, né? Sim. Para que tenha assim um norte. E essa dúvida pode ser dos outros nossos 57 clubes, né? Ou alguns deles, né? Sim. Mas então é por isso, viu, que a gente... E esse ano, então, serão quantos? São 13. 13. 13, são 10 do 25. Sim, tá certo que tem a parceria 3 do com... Acontece. O Acontece está indicando 3 pessoas, 3 profissionais. Como eu falei, são das mais diversas áreas. Quando vocês começam a selecionar os profissionais, vocês já têm um número em mente? Não, está em torno de 10? Não, a gente tem um número em mente. Queremos 10 para manter aquele padrão. E aí pinta mais alguma coisa? Já tem um estilo de reunião, mais ou menos, que a gente vem trazendo, né? Então, normalmente é 10 que a gente... E vai preenchendo os números, né? E o que acontece? Os companheiros vão indicando. Indico esse, indico aquele. Sem enfim. preocupação Essa com a indicação, profissão. Sem preocupação. Ela é de proximidade do companheiro que fez a... Normalmente sim, indicação. né? Não necessariamente. Não necessariamente não. Mas normalmente tu tem algum contato, tu tem uma visibilidade da pessoa para que tu indique, né? Então, não é só citado, o fulano de tal virou vitrine, vamos trazer. Não. Qual é o benefício que ele está trazendo para a comunidade? Perfeito. Na profissão dele. Eu fui de um clube... Mérito, né? Sim. Tem que merecer isso. Eu fui de um clube de São Paulo, o Rotary Club São Paulo Brooklyn, que eu pertenci lá há 10 anos, e a gente fazia o tipo do mérito profissional, que era nos serviços profissionais, acho que não era janeiro.
Mas eram 4 profissões fixas, que era o carteiro, que hoje em dia já é uma das Não é profissões mais. que estão acabando, né? Então, uma boa dica, né? Mas era o carteiro fixo, né? Sim. Que era sempre o mesmo. Então, um companheiro sempre trazia lá o seu carteiro, por essa ou aquela razão. Sim. Era um policial, seria um brigadiano, aquele que mais se destacava na comunidade. Era o bombeiro e o lixeiro. Certo. Então, era um gari. São profissões. Eram digamos 4 assim. profissões e que são pessoas que prestam serviços, né, na comunidade, e ali ele trazia a família e trazia o chefe, né, o chefe da empresa, que muitas vezes era a própria empresa que indicava o servidor, e eles ganhavam prêmios que era televisão, bicicleta, coisa assim. Era um negócio muito bacana. Aquele dia o clube não tinha espaço mais para sentar, porque era e aquilo ali era o significado que tinha para aqueles homenageados ali, era fantástico, né? E a imagem pública também, aquilo ali cresce, né? Tu vê, numa extensão que nós temos em 35 municípios, se os clubes tivessem essa visão e de focar esses serviços profissionais. Aquilo ali vai para a imprensa, né? Aquilo ali vai para homenagear esses profissionais de qualquer área, levaria a imagem pública do Rotary mais próximo também da comunidade. Nós consideramos, neste ano rotário, muito importante essa iniciativa, que é feita há mais de 20 anos. Porque as empresas ali, muitas delas elas faziam uma votação interna. Os próprios colegas que faziam, que elegiam o homenageado. É o melhor companheiro. Então aquilo ali levava o nome do Rotary para aquelas empresas que estavam fazendo essa coisa, né? Então, o melhor companheiro levava. Quantos companheiros hoje nós temos? Eu. que tem isso daí, né? Foram escolhidos. Isso também é um reconhecimento muito, muito significativo, porque quando um aluno recebe isso na sua sexto ano, sim, né? Isso marca a vida. Marca. É um ano de formação, realmente, de identificação de vida. Normalmente, jovens de 9 a 10 anos de idade. E eu digo significativo para mim porque eu absolutamente sabia o que era o Rotary. Mas plantou aquela semente da curiosidade. E por que companheiro, né? Claro, tem uma isso é uma conotação, né? Essa conotação que depois, em Rotary, para nós é normal. Comum. Mas companheiro, melhor aluno, melhor estudante, mas companheiro, né? Não é só a nota, né? E quantas pessoas assim que eu já falei de Rotary, eu conheço o Rotary porque eu fui melhor companheiro, né? Exatamente. Eu ganhei o prêmio, mesmo que ele não seja rotariano hoje. E depois quer ver o outro aspecto que funciona muito bem, nós fazemos alguns eventos para arrecadar recurso até para os nossos projetos, como robótica, por exemplo. Sim. Sabe, e olha como a comunidade participa, como ela já conhece Rotary. No último Café Colonial que nós colocamos, nós vendemos 356 cartões. Então, para perceber assim, como a comunidade conhece... É receptiva, ela já identifica. E participa, né? E eu recebi do Rotary Clube de Novo Hamburgo. Sim, o diploma, porque foi o que iniciou em Novo Hamburgo, através do Carlos Poisel, que entregou em mãos, ele era o titular do cartório. Eu disse, meu Deus do céu, né? Que pavor. O texto usado até hoje é o texto que ele fez. Que ele escreveu na época. E o nosso clube, quando eu entrei no clube, um bom período atrás, ele fazia essa atividade em todas as escolas municipais. Então, isso é um grupo muito grande, era muito grande de escolas. Nós alugávamos teatros para
levar todo mundo lá e ser agraciados. Então tinha... Mas então hoje... eu sou bem do início, porque foi só no Oswaldo Cruz. Só no Oswaldo Cruz, Só- pois é. Nossa, faz muito tempo. Então, e hoje a gente restringiu isso bastante, porque é em função de muito envolvimento e coisa assim. Mas todos os anos esse projeto também acontece. E é uma semente que a gente coloca do Rotary Na com certeza, na comunidade e nas pessoas, e né? na família e na pessoa que recebe, no jovem. Assim como o meio ambiente, ecologia, também é uma maneira de plantar a conscientização. Assim como o recolhimento do lacre, também incentivado pelo Rotary Clube de Novo Hamburgo, 25 de julho, a coleta da tampinha. Então, no meio ambiente, na educação, tudo que pudermos plantar na cabeça desses jovens, com certeza, em algum momento da vida deles, eles reconhecerão. Vai ser reconhecido. Poderão não ser rotarianos, mas eles têm uma semente muito importante de Rotary plantada. Inclusive, usando em cima do que tu está falando dessa participação do lacre, eu já ouvi algumas pessoas perguntando, mas o que vocês fazem com o lacre? Bom, nós vendemos os lacres e transformamos isso em cadeira de roda para ajudar a comunidade. Daí me disseram assim, mas em vez de ficar juntando lacre, pô, custa 300 pau, 400 uma cadeira, por que vocês não compram? Por causa do sentido, da ação, de perceber assim, ó, uma população Do inteira, envolvimento, né? e as crianças juntando, colocando E de recolher da natureza, o que é mais importante. E Porque cada imagina- latinha que tu toma, tu já sabe que tu vai fazer isso, sabe? Olha aqui a água. A Então, água que nós tomamos é uma aqui educação agora. também. A água que nós tomamos aqui já vai pro bolso, a tampinha, que vai chegar em Isso casa. aí. E nós Vai já pro galão recolhemos de água que a gente vai No juntando. Distrito 4670, numa estimativa geral, 60 toneladas desse lixo que ficaria Jogado Que por- saiu, né? implicando. Né? É mas tão pequenininho, Sim. mas e aquele 60 gesto, toneladas também é impactante. Eu falo assim, né, que em festa de Rotary, quando termina o jantar, pode olhar as mesas todas as latinhas estão sem lacres e as garrafinhas d'água estão sem tampa. É verdade. Isso é bem isso aí. E essa consciência hoje, ela está sendo também aplicada nas crianças bem pequenas. Nós tivemos na conferência um momento fofura, que eu considero, que é o netinho da Marina, que é uma rotariana para nós, honorária do 25, honorária nossa Sim, também. ah. Ela incentiva o que o Rotary faz. E ele coleta as tampinhas. Aonde ele vai? Eles almoçam fora, ele coleta a tampinha. Vai Ele não quer nem juntando. saber. Que Só legal. que ele só entrega para o Rotary. Não entrega para mais ninguém. Só para o Rotary. Aí ele foi E como homenageado. Ele né? fez a primeira entrega para mim. Aí, quando estendemos para o representante do Rotary Internacional receber, ele não queria entregar, porque ele fixou a minha imagem como a figura do Rotary, né? Então, eu me comprometi de receber outras garrafas, enfim, que ele for recolher, legal. em nome do Rotary também. Porque isso é um papel nosso eterno. E o envolvimento, então, que a gente vai trazendo, né? Rosana, projetando eu acho essas que a gente crianças. está encaminhando para Sim, o final, finalmente. né? E eu acho que o importante... Foi bom esse bate-papo, né? Mas terminou. infelizmente... Eu só queria ainda acrescentar, e daí, da importância da gente continuarmos nesses reconhecimentos que a gente promove entre profissionais, entre empresas e a própria, principalmente na comunidade, porque só assim a gente consegue fazer com que Rotary continue fazendo e prestando E seja conhecido seja na comunidade, conhecido. né? e distribuindo os seus conhecimentos e a sua finalidade. É isso que eu queria chamar a atenção agora, que nós estamos chegando no final. Tem tanto clube que não sabe o que fazer, né? Principalmente às vezes clubes novos, ou mesmo clubes antigos, que já estão desacelerando às vezes por falta de renovação.
e tem dificuldade nessa renovação por falta de ser conhecido na comunidade. Tem tanta coisa pequena que não envolve grandes recursos que pode ser feito para se tornar mais conhecido, fazendo reconhecimentos dentro da comunidade, por pessoas da comunidade, e trazer, são oportunidades que você traz mais gente para dentro do clube, né, para ser mais conhecido. No momento que você traz a comunidade para dentro do clube, ele passa a ser mais conhecido. Então tem tantas iniciativas que a gente trouxe aqui ao longo desse ano, que a gente mostrou campanhas e projetos, tanta coisa que qualquer clube pode fazer. Eu falo que cada clube tem que descobrir a sua vocação, né? Uns é mais trabalhar com escolas, outros trabalhar com profissionais, com ecologia. Então o clube tem que descobrir a sua vocação e se especializar naquilo ali e se tornar conhecido dentro daquela especialidade, digamos assim. Então, agora ao encerrar essa edição especial, nós queremos também colocar que essa gravação de hoje sirva de exemplo para os próximos andamentos de clube, ações e atividades futuras, porque o Rotary, ele tem nessa edição um trabalho de reconhecimento, de imagem pública, onde o clube se mostra para a comunidade, busca a presença da comunidade, faz essa interlocução, aproxima para futuros projetos, inclusive. Prestem bem atenção nessa dica de hoje. Prestem atenção do que é possível fazer de imagem pública, de clube de Rotary, para engrandecer essa instituição, essa organização internacional que nós tanto defendemos. Werneck. Infelizmente, né, chegamos ao fim de mais um bate-papo aqui no nosso RotaryCast e agradecemos a presença dos nossos convidados de hoje, com seus grandes projetos dos seus clubes, e graças a esses projetos que os clubes estão aí há tanto tempo e com tanto tempo esses programas funcionando e mostrando ao que vem, né? Eu tenho uma frase ou uma pergunta assim, que quando o clube quer saber da sua posição na sociedade, foi uma pergunta que o diretor Alage fez numa palestra de abertura de um evento, que ele diz assim: se amanhã seu clube fechar, a comunidade vai fazer falta, vai sentir falta desse clube. Então, eu acho que para deixar essa frase como reflexão do clube hoje aqui, da nossa edição de hoje. Palavras finais dos nossos convidados. Só queria agradecer pela oportunidade de a gente poder divulgar, né, essa ação do Rotary Clube de Novo Hamburgo aí. E que continue por muitos anos, muitas edições ainda. Muitas edições, e também deixar o clube à disposição do distrito e para outros clubes do Brasil e do mundo. Pode ser do mundo também. É um exemplo. Legal, boa dica essa do João. Né? Os clubes que olharem isso, o mundo inteiro, se quiser copiar o que estamos fazendo, estamos de portas abertas. Muito legal, né, João? Feliz. E dizer também que foi uma bela oportunidade estar aqui conversando sobre Rotary, colocando o que nós fazemos para que sirva realmente, como falou a governadora, que sirva de exemplo para os outros clubes que façam, que quiserem entender como é que nós fazemos, sem problema nenhum, estamos aí disponíveis, né? E que é uma alegria muito grande, né? Quando nós encaminhamos cada projeto e quando nós percebemos a alegria de quem recebe. Tantas crianças lá recebendo os kits de robótica, quando visitamos as escolas e percebemos aquelas crianças mexendo num computador e fazendo os carrinhos andar sozinhos. Isso aqui não tem preço, né? Não tem preço, sabe? Então tudo isso é possível que se faça, né? E o mérito profissional, como a gente vê especialmente
falar, também é um reconhecimento que a gente faz há 20 anos. Então, numa cidade que tem 300 mil habitantes, digamos, tem muita gente para ser agraciado com. E os projetos não têm copyright, né? Então, muito obrigado. Curtam, compartilhem e copiem. E obrigado. A mesma coisa digo eu hoje. E obrigado pelo convite. Compartilhem, divulguem, assistam, mandem seus recados, porque nós ainda temos algumas edições antes do fechamento desse ano Rotário 24-25. Meu agradecimento especial a todos que fizeram parte dessa edição de hoje. Muito obrigada.